Você, em algum momento da sua vida, provavelmente já teve dificuldades em aprender e reter conhecimento. Acho que isso é uma questão muito comum a todo mundo que estuda. Mas, felizmente, esse artigo aqui conseguiu mostrar maneiras de fazermos com que o aprendizado seja mais efetivo e mais interessante e resultados apareçam de uma maneira mais fácil também. Primeiramente, assim, acho que para você que costuma normalmente só ver uma aula e ler um livro de uma maneira mais passiva, de uma maneira um pouco mais tranquila, os resultados não são muito favoráveis para ti. Mas por que eu digo isso? Principalmente porque o resultado mais importante que o estudo demonstra é que pessoas que estudaram de maneira ativa e que colocaram muito empenho no estudo acabaram tendo resultados acadêmicos melhores. E no caso desse estudo, eles demonstraram ali que o resultado foi em relação às notas que os alunos tiraram. E aí a gente pode comparar até mesmo com uma musculação, né? Então, a pessoa que vai para musculação, fica pegando aquele mesmo peso a vida toda, ela vai ter menos resultados de músculo do que uma pessoa que acaba aumentando a carga, aumentando a intensidade do treino, fazendo variações do treino ali na academia. A gente pode dizer isso como metáfora, como paralelo aos estudos acadêmicos. Então, a gente vê aqui nesse contexto geral uma questão muito importante. Dificuldades e desafios ali no estudo são interessantes, são desejados, desde que controlados e desde que planejados pelo estudante. Não é estudar de uma maneira super fácil, plácida, eu aqui sentado mexendo no computador de uma maneira muito passiva só vendo a aula. Não é isso. É colocar um pouco de esforço a mais nisso tudo e ser um pouco mais ativo na sua aprendizagem. E agora você deve estar se perguntando, bom, beleza, vou estudar de maneira ativa, mas como eu faço isso? Os autores demonstram alguns exemplos e algumas formas interessantes de você ter esses resultados melhores. O primeiro deles é, quando você for ler um texto ou ver uma aula, não fique só olhando e só vendo de uma maneira muito tranquila. Pega esse texto e ao mesmo tempo que você está lendo o texto, abre um arquivo no Word ou no seu caderno e comece a anotar, fazer anotações sobre o texto. Comece a esmiuçar em detalhes, nas suas próprias palavras, o que aquele texto quer dizer ou o que aquela aula quer dizer. Tente se conectar mais com o que você está vendo. Uma segunda técnica que os autores costumam utilizar e mencionar bastante durante o texto é você fazer autotestes consigo mesmo. O que significa isso? Você vai pedir para alguém ou fazer consigo mesmo, pergunta sobre o conteúdo. É uma maneira de você criar caminhos cognitivos um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis de serem perdidos ao longo do tempo. Então peça para um amigo, para uma namorada, para um familiar te ajudar a estudar. Faça com que a pessoa te faça perguntas e aí você responda essas perguntas. Certo? Uma última dica muito interessante e muito pertinente, que eu acho que a maioria de vocês já está familiarizada, é estude sem distrações. Estude em ambientes em que você consiga totalmente focar ali. Obviamente, no dia de hoje é impossível, nós temos celulares, nós temos redes sociais.